Boa noite. Vamos iniciar hoje nosso encontro, conversar precisamente pelo objeto da macroeconomia, que é a primeira vertente teórica, o primeiro modelo, e inicia essa longa caminhada até chegar aos desenvolvimentos mais recentes, que aconteceram nos últimos 20 anos. A macroeconomia tem essa peculiaridade de, como dentro da economia, é um ramo bastante jovem em comparação com os outros ramos, então significa que os, alguns desenvolvimentos das economias, né, foram foram realizados recentemente. E o começo é por aqui, pelo modelo clássico da macroeconomia. E esse modelo clássico é interessante a gente observar, né, quando a gente observa o modelo clássico, ele não é sinônimo de economia clássica, tá? Ele é sinônimo de essa denominação de clássico na macroeconomia é para tudo aquilo que foi construído, desenvolvido antes da década de 1930. Então, vocês atentem para essa observação, e quando se fala de clássico, quando se fala de clássico na macroeconomia, a gente não está fazendo aquela divisão de economia clássica, economia neoclássica, etc. A gente se refere a tudo que foi desenvolvido, a tudo que foi elaborado antes da década de 1930. Então, essa é uma observação que é muito necessária, né? Até para a gente entender depois, né, por que é, foi cunhado essa expressão, né, clássicos, né, para tudo dentro da macroeconomia, para tudo aquilo que se desenvolveu antes de 1930. Eu saí da tela do Meet agora, para vocês detectarem, né, por mensagem entre vocês, se tem alguém querendo entrar que eu não esteja vendo, vocês avisem aí verbalmente para mim, por gentileza. Agora eu vou para a tela da apresentação. Então, então, como nós estamos começando, e eu falei que, né, na macroeconomia, né, essa questão da evolução dela ao longo do tempo, cada 2 décadas você tem alguns blocos de desenvolvimento, mas em todas elas que você vai trabalhar, você tem essas denominações aí. O PIB, real nominal, investimento, consumo, depreciação, renda nacional, renda pessoal disponível, bem de capital, formação bruta de capital, depreciação, taxa de crescimento, emprego natural, principalmente essa questão da palavra natural aí, ela é bem forte, né? Tanto emprego como desemprego natural, preços, produto potencial, aquelas pessoas, né, que sempre estão atentas, né, estão alerta a essa questão do o Banco Mundial, o Banco Central mudou a taxa de juros, reduziu, aumentou. Implicitamente, por trás dessa discussão, está produto potencial, taxa de desemprego natural, emprego natural, hiato do produto, inflação ancorada, etc., né, que tudo está ali por trás. Embora as pessoas, sabendo que já têm muita familiaridade com essa questão de taxa de juros básica, falar o Banco Central aumentou, diminuiu, não mencionam nenhuma vez essas categorias, mas implicitamente elas estão por trás dessa discussão de modificação na taxa de juros do Banco Central. Oferta e demanda agregada, gastos, tributo, poupança, índice de preços ao consumidor, índice de preços no atacado, deflator do PIB, inflação, expectativas, a palavra expectativas aí é mais recente, né, dos últimos 40 anos, também a taxa de desemprego, a questão natural, é dos últimos 50 a 60 anos, não é uma coisa que nós vamos estudar agora, salário real e nominal, hiato do produto,
e pleno emprego, que é da própria natureza do que nós estamos estudando agora. É interessante isso, dá para toda essa nomenclatura. Eu posso ter esquecido alguma dessas expressões, mas todas elas, tudo que você vai falar na macroeconomia está relacionado com alguma terminologia dessa, algum conceito, alguma noção, etc. Ainda faltou aqui um, né, famosíssimo, mas que tem muito poucas pessoas que trabalham com isso, né, e de respeito ao crescimento econômico. Então, tem muito pouca gente que trabalha com a questão do crescimento. Muito interessante, mas, infelizmente, tem pouca gente que trabalha com isso. Então, vamos aqui na terceira lâmina, aqui, né? Eu já falei da questão da ideia do clássico, da expressão clássica, da macroeconomia clássica, e os clássicos, tudo aquilo que, todas aquelas teorias antes de 1930. Isso é chamado de clássico para quando vocês falaram, está chamando antes de 30 de neoclássico, de clássico ou coisa parecida, não. Né? No livro de macroeconomia, clássicos, aí é tudo antes de 1930. E esse ponto de partida da macroeconomia clássica, entendida como aquilo que foi desenvolvido antes de 1930, ela tem um duplo impacto. Duplo impacto. Primeiro, é a primeira estruturação analítica para trabalhar, para compreender a lógica, né, do produto, a lógica do emprego na economia. Isso que é muito importante, que foi a partir daí, desse primeiro aspecto, né, que serviu para se constituir o nascimento mesmo da macroeconomia a partir de 1930. O segundo grande impacto da macroeconomia clássica é que ela voltou, a gente pode até fazer uma redundância aí, né? Ela voltou novamente, né? Nos últimos 40 anos. É, teve um interregno aí muito grande, né? Ou seja, ela tinha uma predominância, uma hegemonia antes da década de 1930, depois teve um interregno e voltou a ter uma influência muito grande dentro da macroeconomia para se constituir, né, como um dos principais orientadores daquilo que se fala daquilo que se conhece como macroeconomia moderna. Né? Então, esse duplo, ela serviu tanto para constituir a macroeconomia propriamente dita, como voltou nas décadas de 60, 70, tá vendo, como os grandes influenciadores para os aportes teóricos daquilo que se chama da macroeconomia moderna. Para os clássicos, aí você tem aquele pressuposto padrão dos clássicos, ali, que é chamado de clássico, até o desenvolvimento da economia até 1930, né, com exceção dos mercantilistas e com exceção de parte de uma vertente fisiocrata, mas a gente pode colocar os fisiocratas aqui dentro também, né, que tem esse pressuposto aí, né, que o nível de equilíbrio do produto, a qualquer momento, era o pleno emprego, que constituídos, né, por diversos pontos de equilíbrio que você teria na economia, eram os pontos de pleno emprego. Ponto em que o produto efetivo fosse igual ao produto potencial. Essa ideia do produto potencial é bem recente, né? Passou a ser incorporada, internalizada dentro da macroeconomia dos últimos 40 anos, mas aí já dá para a gente voltar lá para colocar aí, encaixar dentro do pressuposto maior da macroeconomia clássica. E essa questão aí, não é bom não esquecer, né, de que era considerado aí nesse primeiro período de hegemonia da macroeconomia clássica, a existência de que sempre a economia estava em pleno emprego. Isso é complicado, mas nós estamos aí trabalhando com modelos, né?
Quando a gente está trabalhando com o manual, a gente tem de incorporar o manual, expor a teoria, etc., tá vendo? E não tanto procurar, tá vendo? Fazer certas qualificações, porque senão a gente tira o foco, né, da ideia do que é propriamente dito aquilo que a gente está apresentando. Porque, mesmo que seja, que soe um pouco estranho em algum momento essa questão de que sempre a economia ela funciona em pleno emprego, entendeu? Mas isso é um pressuposto decorrente, né, da própria organização e das categorias, das variáveis do modelo e dos demais pressupostos, né, do modelo. Porque se você falar, e na década de 30, quando a economia dos Estados Unidos caiu 30%, teve um baque de 30%, 40%, será que ali estava funcionando no pleno emprego? Hoje, né, quando a economia brasileira numa, está numa taxa de desemprego acima de 14%, né, que corresponde a 14,8 milhões de desempregados, mais 6 milhões de desalentados, né, que dá mais de 20 milhões de pessoas sem emprego. Será que isso quer dizer que é, a economia está funcionando no pleno emprego? Para os clássicos, porque se a economia não está funcionando no pleno emprego, mas a tendência é que ela sempre esteja numa trajetória de pleno emprego. O equilíbrio, né, para uma variável, então, porque como a ideia aqui é equilíbrio, então, quando a variável está em equilíbrio, no caso aí, tá, o equilíbrio do produto, quando o produto está em equilíbrio, é o estado no qual todas as forças que atuam sobre determinar aquela variável estão balanceadas. Então, se você tem, o que determina o produto, a oferta, a demanda, etc. Tá vendo? Então, essas variáveis elas estão balanceadas e eh, não estão, tá vendo, forçando, né, essa variável que está em equilíbrio, né, ela variar. Não estão forçando a variação na taxa de equilíbrio. E aí, sempre interessante verificar, né, que, apesar de a economia sempre está flutuando, aqui a gente está sempre trabalhando em equilíbrio. A economia clássica do equilíbrio examina os fatores que determinam o nível do produto para o pleno emprego. E esse pleno emprego aí é o pleno emprego da capacidade da economia. Nós estamos falando de pleno emprego, né, dos trabalhadores. O nível do produto para o plano emprego ao lado dos níveis associados de outros agregados macroeconômicos, né, como emprego, preços, salários e taxa de juros. Como eu tinha mostrado anteriormente, aquela lista de variáveis que sempre que a gente fala em macroeconomia, aquilo sempre está rondando, né, a discussão. Né? Aí eu não lembro nem da metade da quantidade de termos que eu coloquei ali. Né? Você falar de, né, o Banco Central mudou a taxa de juros, né? E, implicitamente, o que é que tem por trás ali? Taxa de desemprego natural, hiato do produto, produto potencial, regra de Taylor, etc., tá? Que, quando o Banco Central vai fazer o boletim, ele não menciona nenhuma dessas terminologias, mas está implícito ali para a mudança da taxa de juros para cima ou para baixo. As hipóteses, né, do modelo da macroeconomia clássica são conhecidas, e aqui o que a gente vai fazer muito é passar um pouco rápido, primeiro para a, a apresentação não se alongar muito, né? E segundo porque, desde a introdução à economia, vocês já vêm vendo, entendeu, o que vai ser apresentado aqui. A diferença aqui é apenas da conclusão. Todos vocês já viram, mas a diferença aqui adicional é a conclusão de lógica, né, do modelo clássico macroeconômico. Primeira hipótese, né, a utilização da capacidade instalada de pleno emprego aí, né, dos fatores de produção, dos recursos, né, dos equipamentos e das instalações,
O comportamento dos preços, eles são flexíveis totalmente, e isso é uma polêmica muito grande, né, dentro da macroeconomia, porque quando você, para cada uma das escolas, né, da macroeconomia, que você tem um modelo clássico, depois você vai para o modelo keynesiano, depois vai para o modelo monetarista do Milton Friedman, depois você volta para os clássicos, né, para os economistas novos clássicos, todas essas escolas tratam de diferentes maneiras a questão dos preços. Aqui, os preços, né, o pressuposto é de que os preços são flexíveis. A neutralidade da moeda, a moeda serve basicamente como meio de troca, como um lubrificador das relações de troca, para que não dificulte a troca, trocas de bens e serviços. Horizonte temporal de longo prazo, da macroeconomia clássica, isso que ele tende sempre para o equilíbrio. Quem determina a renda é a oferta agregada, não é a demanda agregada. E você tem a vigência da lei de Say, entendeu? No sentido de que você não teria um excesso de de produção, porque a produção, né, você teria uma demanda automática, né? Mesmo que, imagine que você teria uma produção, os famílias teriam salários, aí pouparam. Mas essa poupança não significa que não vai ser gasta, porque ela vai ser poupada. Essa poupança sendo poupada, ela vai para os bancos vão emprestar a um juro baixo, para que os investidores, né, peguem emprestado e façam esse investimento, e sempre você vai ter dinheiro gasto na economia. Você tem essa lógica, né, lógica de que da vigência da lei de SEI dentro desses pressupostos. Que a economia funciona em pleno emprego, os produtos são flexíveis, etc., e que você tem a predominância, a prevalência da oferta agregada, tá? E isso vai fazer com que você não vá ter crise. Você nunca, porque tudo aquilo que é produzido, em tese, essa produção seria toda realizada. Em contraste com os mercantilistas, é evidente que essa construção dos clássicos, né? Clássico aí, entendendo os economistas da segunda metade do século XVIII até o início do século XX. Então, eles foram economistas que se contraporam ao mercantilismo e eles, né, procuraram enfatizar, né, a importância dos fatores reais, né, da análise real, da determinação da riqueza das nações, e destacaram, né, as tendências utilizadoras do livre mercado na ausência, né, do controle estatal, que era um pouco defendido pelos mercantilistas. O crescimento de uma economia era resultado do aumento dos estoques dos fatores de produção e dos avanços das técnicas de produção. A moeda, no meio de troca, né, como falei no pressuposto anterior, era uma facilitadora das trocas, um lubrificador apenas, né, para não dificultar que você trocasse determinadas mercadorias que não fosse possível encontrar outra correspondente se você não tivesse a moeda. Aí eu já falei que a questão dos preços, ela segue o percurso, né, de todas as escolas da economia, a moeda também, principalmente nessa contraposição dos clássicos por Keynes e do Keynes para as escolas subsequentes. Agora, a gente vai passar um pouco só sobre aquilo que vocês já viram, né, também falar sobre a questão da função de produção dentro dessa estrutura da macroeconomia clássica, para chegar lá no final, a gente um pouco mostrar as conclusões, né, dos clássicos a respeito do que determina o emprego e determina o produto. Função de produção, como eu já falei que desde a introdução à economia, às vezes já é visto, depois vai para a função, depois vai para a microeconomia e por sua própria natureza estuda longamente a parte da função de produção. A diferença aqui
da função de produção da macroeconomia para a microeconomia, é que aqui ela se constitui, né, na soma das várias funções de produção individuais, aqui é a função de produção agregada. A função de produção agregada é a relação central no modelo macroeconômico clássico, baseada na tecnologia das firmas individuais. Essa é a relação entre o nível de produção e o nível de insumos. Determinado nível de insumos disponíveis vai ter como resultado uma determinada quantidade de produção. Essa é a fórmula dela, né? O produto, como aqui é a função agregada, o produto é função do estoque de capital e do trabalho. Aí está falando, o estoque de capital aí está sendo identificado pela barra. Eu só esqueci de dizer para vocês que eu estou utilizando aqui, isso aqui tudo é baseado no capítulo 3 do livro de macroeconomia do Richard Freud, tá? Que eu tenho disponível aí para vocês. Em outros, como aí o trabalho está colocado como N, em outras funções vocês vão encontrar o L, que às vezes é mais comum encontrar o L do que o N, mas isso varia de livro para livro. O produto, né? Então, como Y é o produto, o K com a barra é o estoque de capital, instalações e equipamentos, ele é fixo no curto prazo, né? Fixo no curto prazo, devido que é o estoque de capital aí, identificado pela barra, e o N é a quantidade de insumos de trabalho homogêneo. Tecnologia e a população são constantes ao longo do período especificado. E no período especificado de curto prazo, né, o produto varia apenas em função das variações no uso da quantidade, né, da mão de obra, da quantidade do trabalho, de uma população fixa. Aqui eu tirei a tabela, né, do livro do Freud, aí, da página 54, onde ele expressa aqui a variação, né, do produto, né, para a utilização da variação do trabalho. Né? Como aqui o produto é função do estoque de capital e do trabalho, e como o estoque de capital é fixo, o que vai variar aí no curto prazo é apenas a utilização do trabalho. E variando só o trabalho, né, ele faz essa tradicional tabela aí, né, para mostrar o que acontece quando vai sendo acrescentado novas unidades de trabalho no processo produtivo, né, considerando o estoque de capital constante e considerando também o trabalho com capacitação constante. Né? Porque se, por acaso, você fosse acrescentando trabalhos com nível de qualificação diferente, isso aí tenderia, né, para mostrar um resultado diferente. Então, tanto o capital, o estoque de capital é constante, como as unidades de trabalho que vão sendo adicionadas, elas têm o mesmo nível de capacitação. Aí ele vai mostrar, né, que você, uma unidade com 0 unidade de trabalho, você tem uma produção zero, com uma unidade de trabalho, você tem um produto de 10, aí, e rendimentos constantes, com, com 2 unidades de trabalho, você tem um produto de 20, né, e tanto o primeiro como o segundo você teve uma acréscimo de 10 e 10, rendimentos constantes, e aí é interessante essa questão dos rendimentos constantes, né, porque é uma restrição muito específica e particular dentro da economia, porque dentro da economia real mesmo, você geralmente as empresas funcionam com rendimentos crescentes e não rendimentos constantes. Mas aqui nós estamos presos, estamos reféns dos pressupostos do modelo. Né? Com 3 unidades de trabalho, você tem um produto de 28, e aí você já teve não mais o aumento de 10, e sim de apenas 8.
né? Você acrescentou mais uma unidade de trabalho, o aumento do produto foi só de 8, aí você já está numa situação de rendimento decrescente. E lá embaixo, né, quando ele vai mostrar, quando você tem 6 unidades de trabalho, você mudou de 34 unidades para 32. Né? E isso você teve, mostra que você reduziu, né, em 2 unidades, você saiu da situação de rendimentos decrescentes para a situação de rendimentos negativos. Estes números ilustram a relação entre mudanças no insumo, o trabalho, porque é o único que varia, né, nessa função de produção com essas restrições, e as mudanças resultantes no produto, né, da função de produção, mantendo constante o estoque de capital e também, né, as mudanças no trabalho com o trabalho com a mesma capacitação. Dado isso aqui, o que é que ele vai mostrar a partir dessa tabela? Né? Vai ser mostrado aqui duas situações, né? A função de produção com aqueles recursos da tabela e também com os dados da tabela e também a produtividade marginal do trabalho. Pela própria na função de produção, você tem é, você tem constantes aqui, como foi visto lá atrás, o nível de tecnologia e o nível de capacitação da força de trabalho, e ainda a parte de cima, né, dessa figura, você está mostrando aí a função de produção. A produção para um determinado, é, uma determinada quantidade de emprego, quantidade de trabalho. Você começa com 1, com 2, da mesma forma que você tinha lá na tabela. Né? É interessante que você começa aí, ele está mostrando do 0 até o 2, né, na função de produção na parte de cima, você tem uma reta, porque aí você está tratando de rendimentos constantes. A partir do momento que você passa, né, a acrescentar trabalho além das 2 unidades, né, você já passa para uma, não para uma reta, né, mas para uma situação já de curva. Né, vai aumentando, mas, no entanto, vai aumentando em quantidades menores do que anteriores, né, a situação, né, dos rendimentos decrescentes. Até chegar, né, à unidade 5, quando chega à produção máxima, além desse ponto, você teria uma produção de rendimentos negativos. E embaixo, o que é que você tem? Né? Você mostra a produtividade marginal do trabalho. Né? Cada variação na, cada variação na quantidade de trabalho, né? Quantas unidades, né, de produto você estaria acrescentando. A primeira parte, né, você tem uma linha horizontal, né, que corresponde à reta lá em cima da função de produção, quando você tem rendimentos constantes. Depois você tem uma curva, né, decrescendo, mostrando a produtividade marginal decrescente do trabalho, até chegar ao nível nulo e depois ao aumentos negativos. O produto marginal do trabalho, o aumento, né, do produto devido ao acréscimo de uma unidade, né, do trabalho, mantendo constantes os demais produtos. Como eu falei, entendeu? Isso aqui algo visto também em várias disciplinas para trás, aqui a gente está organizando só para chegar na conclusão do modelo clássico de como é que os, os clássicos, né, eles utilizam essas categorias, né, para explicar a determinação do nível de produção. Aqui a gente já verificou que a produção é determinada basicamente pelas mudanças, né, no nível de emprego. Dito isso, você tem o quê? Um outro trabalho. Se afirmar que o que muda a produção, a função de produção, são mudanças do nível de emprego, então quais são os determinantes, né, do emprego? E aí é uma coisa é, de, direta, né, diz o seguinte: o emprego aumenta ou diminui de acordo com a oferta e a demanda do trabalho. A oferta do trabalho é feita pelas firmas ou pelos trabalhadores, e a demanda, né, do trabalho, a demanda
é feita pelas firmas. Então, a demanda, né, e a oferta de trabalho determina o emprego, o nível de emprego. E o nível de emprego determina o quê? Determina o nível do produto. Aí é essencial, se eu já quisesse um pouco antecipar, de toda forma, já antecipei, né? Eu não estou revelando completamente, né, a síntese, né, do modelo clássico, né? É evidente que depois a gente vem com a questão do estudo da moeda, né? Mas o que eu estou dizendo aqui já é a síntese, né? Mas a gente ainda está percorrendo pelo que já foi visto anteriormente a respeito, né, da questão de produção, e agora a gente já vai verificar o seguinte, né? Se a oferta e demanda que determina o nível de emprego, como é que se obtém a demanda por trabalho? Não há barreiras, né, para você verificar aqui, né, devido aos pressupostos que a gente viu anteriormente. Não há barreiras para o ajuste de salários, porque os preços são flexíveis, tanto os preços dos produtos, né, como o preço do trabalho. E a gente vai verificar que em outras escolas da macroeconomia, os salários são fixos, né? Aqui nós estamos trabalhando com salários flexíveis, né? O mercado se equilibra, você tem informação perfeita, né? Firmas e trabalhadores individuais otimizam, né, as firmas, os lucros dos trabalhadores, né, a sua utilidade. A firma perfeitamente competitiva aumentará o produto até que o custo marginal de produzir uma unidade de produto seja igual à receita marginal recebida por sua venda. Então, o que limita a demanda, né? O crescimento da demanda por trabalho pelas firmas, né? O que demanda é até o momento que a receita marginal iguale, né, ao custo marginal de contratar uma unidade adicional, né, de um trabalhador. Quando iguala, né, você estaria otimizando a demanda por trabalhador. Para uma firma perfeitamente competitiva, a receita marginal é igual ao preço do produto, né? Porque ele está colocando, né, assim, como a gente está trabalhando aqui, né, que a receita marginal, o custo marginal corresponde ao a contratação de um trabalhador adicional, a receita marginal proveniente da venda daquele produto que foi produzido pelo aquele trabalhador adicional, então a receita marginal é igual o preço, né, do produto. Como o trabalho, né, a mão de obra, é o único fator variável, o custo marginal de cada unidade adicional do produto é o custo marginal, né, da mão de obra. Ou seja, o custo marginal de cada unidade adicional do produto é a mesma coisa, né, do custo marginal da mão de obra. Que essa mão de obra adicional vai produzir um valor, um produto adicional que vai corresponder à receita marginal. O custo marginal, né, do trabalho é igual ao salário nominal, ao salário monetário, dividido pelo número de unidades de produto produzidas por unidade do trabalho adicional. Então, você tem quanto é o custo marginal, né? Ele corresponde, né, ao, a razão, né, entre o número de unidades do produto produzidas por unidades da mão de obra adicional. Unidades de produto produzidas, né, por unidades de N de mão de obra adicional empregada é igual à produtividade marginal, né, então, você tem as unidades, né, de produtos produzidos por unidade de produto adicional empregada, cada unidade dessa, né, corresponde ao produto marginal que aquele trabalhador adicional que foi empregado, né, consegue entregar para a empresa. O custo marginal é o salário monetário ou salário nominal dividido pelo produto marginal do emprego. O custo marginal é igual, né, que é a razão entre o salário nominal, o salário monetário, dividido pelo produto marginal
a unidade, né, de emprego em qualquer unidade, né? Aí ele não está especificando. Essa letra I subscrito está justamente informando que é como se fosse a enésima, né, unidade do carro. Então, para cada custo marginal, vai corresponder a cada razão entre o salário nominal, o salário monetário e a produtividade marginal. E é interessante aí que a gente já viu a produtividade marginal, o que é, qual é o valor da produtividade marginal. Condição para a maximização do lucro no curto prazo, no mercado puramente competitivo, é quando o preço é igual ao custo marginal de o IAI, né, a contratação da enésima unidade de trabalho, qualquer uma, né, que aí não está especificado qual é esse custo marginal. Então, a gente já viu lá que a receita, a condição da demanda, a gente viu lá atrás, é quando o custo, né, se iguala à receita marginal, e aqui vai maximizar quando o preço ele se iguala ao custo marginal, né? Enquanto ele vai aumentando, vai demandando trabalhador, né, até o momento que o custo ainda for menor do que o custo marginal for menor do que o preço do produto. Usando o P, né, para o custo marginal, a posição de maximização do lucro no curto prazo para a firma que compra mão de obra no mercado de insumos, tá? Igual, né? O preço é igual, a gente já tinha visto antes, é igual a razão entre o salário nominal, o salário monetário e a produtividade marginal, né, de qualquer uma, né, da enésima, né, unidade do trabalho. Multiplicando ambos os lados, né, dessa igualdade aí, o preço é igual, a razão entre o salário nominal e a produtividade marginal do trabalho, né, multiplicando ambos os lados pela produtividade marginal do trabalho e dividindo pelo preço, né, você tem que a produtividade marginal do trabalho, para qualquer uma unidade de trabalho que for sendo adicionada, ela é igual ao salário real, né? Ou seja, salário nominal, salário monetário dividido pelos preços, corresponde, né, aí vamos lembrar que esse conceito de salário real aí, nós vamos carregar aí em todas as escolas de pensamento, né? Na macro 2, na macro 3, etc., ela essa categoria aí, ela é clássica, né? De quase tudo que você vai discutir, né, você vai estar utilizando essa categoria aí do salário nominal, né? Que aí está dizendo salário real. Está dizendo aí que o salário real é igual à produtividade marginal do trabalho. E essa parte aí, né, dessa especificação, né, da posição de maximização do lucro aí, né, seja é, mostrando que o preço é igual à relação salário nominal dividido pela produtividade marginal, seja mostrando que a produtividade marginal é igual ao salário real, essa condição de maximização, ela mostra, tá vendo, o limitador máximo, tá vendo, que a partir dali a empresa não vai mais continuar aumentando a demanda por trabalho. E aí vem o quê? Tá vendo? Se a condição de maximização da empresa para demandar trabalho, a condição de maximização é a produtividade marginal igualada ao salário real, significa que o principal limitador da demanda por mão de obra é o salário real. A firma contratará até o ponto em que o produto adicional obtido pela contratação de mais um trabalhador seja exatamente igual ao salário real, pago para contratar esse trabalhador.
Unidade do produto produzida por unidade, né, de mão de obra adicional empregada, né, corresponde à produtividade marginal que a gente já tinha visto lá atrás. Mas o que eu quero só lembrar aqui é essa questão do limitador, principal limitador para a demanda, quando a gente for lá para o gráfico, né, para verificar, o principal limitador da demanda pelas empresas de mão de obra, desconsiderando aqui que a gente está dizendo, a maximização é quando a produtividade marginal é igual ao salário real. Né? Mas o que eu estou me referindo aqui é que o salário real é o principal limitador, porque ele se torna um custo. Né? Então, vamos ver aqui, né? A curva de demanda por trabalho de uma firma. Então, no eixo vertical, você tem o salário real, que foi o que eu falei ainda agora. O salário real é o balizador fundamental de demanda por trabalho. E no eixo horizontal, você tem as unidades de trabalho. O que está mostrando aqui? Né? Se você tem um salário real muito baixo, significa que você tem uma possibilidade de demandar muitos trabalhadores. Se você tem um salário real muito elevado, significa que você tem a possibilidade de contratar muitos trabalhadores. E aí você vai dizer o seguinte: se, se falar que você tiver um salário real muito baixo, facilita a contratação de trabalhadores. Se tiver um salário real muito elevado, limita a contratação de trabalhadores. Então, o que é que vai balancear? Tá vendo? O que é que vai direcionar, tá vendo? O ponto de salário, de a proximidade do salário real para mostrar até quando a empresa vai demandar o salário, vai demandar trabalho. A gente viu que o limitador fundamental aí, que maximiza o lucro, é quando o salário real se iguala à produtividade marginal de uma unidade adicional do trabalhador. E aí você tem, está mostrando aí a curva, né, da produtividade marginal do trabalho, né? Quando a gente viu lá no primeiro gráfico, né, onde em cima estava a função de produção, embaixo você tinha a curva de produtividade marginal, e vai mostrando que, à medida que vai acrescentando novos trabalhadores, você sai de uma situação de rendimentos constantes para a situação de rendimentos decrescentes, até uma situação de rendimentos negativos. Então, essa curva vermelha aí está mostrando a curva, né? Está mostrando a produtividade marginal do trabalho. As empresas ficam muito contentes, né, se o salário real estiver muito baixo. Né? Mas isso, tá vendo, não é, tá vendo, um ponto de referência, porque chega num determinado nível e esse rendimento, tá vendo, como cada vez mais que você vai acrescentando novos trabalhadores, você vai reduzindo, né, a produtividade marginal do trabalho, chega um ponto que ele não vai mais ser eficiente para a empresa. Então, ela vai contratar até o ponto que o salário real seja igual à produtividade marginal do trabalho. E aí ele está mostrando aí, tá vendo? Esse ponto que tem, se vocês viram o cursor aqui, né? Mostrando aqui, esse ponto aqui seria o ponto, né, onde o salário real de 3, né, estaria correspondendo uma um nível de emprego de 500 unidades, né, que corresponderia a uma produtividade marginal aqui nesse ponto, quando a produtividade marginal fosse igual ao salário, correspondesse ao salário real. Quando você tem, né, uma produção abaixo, né, desse ponto, ou seja, utilizando mais trabalhadores, você teria um excesso, né, de produtividade marginal em relação ao salário real. Você teria um excesso de produtividade marginal em relação ao salário real. Se você, né, tivesse um nível aqui, né, de uso da força de trabalho aquém de 500, né, você teria esse ponto aqui e um salário real acima, né, desse salário real de 3. Excesso do salário real, né, em relação à produtividade. Excesso do salário real é custo, e se está acima da produtividade, se está acima da produtividade marginal, a empresa, tá vendo, não vai contratar porque vai ter prejuízo.
a descrição, né, do gráfico aí, a legenda do gráfico, a condição de maximização do lucro é obtida no ponto em que o salário real se iguala ao produto marginal do trabalho. Se o salário real for de 3, a firma maximizará seus lucros contratando 500 unidades de trabalho. 500 unidades de trabalho. Com uma quantidade menor de trabalho, 400 unidades, o produto marginal, né, do trabalho, o 4, né, excederá o salário real 3. E a firma poderá aumentar seus lucros contratando mais mão de obra. Com mais trabalho, 600 unidades, o produto marginal do trabalho, 2, ficará abaixo do salário real de 3. E a firma aumentará os lucros, reduzindo o número de unidades de trabalho empregadas. Aqui agora a gente tem, né, o lado, né, tá mostrando aqui a decisão, a gente viu do lado da demanda, agora do lado da oferta. Aqui eu vou um pouco passar um pouco por cima e reduzir um pouco correndo, né, a respeito, né, do que define a oferta de mão de obra, a oferta de mão de obra. A decisão que é uma decisão individual do trabalhador. E aí ele coloca esses dois gráficos aqui, coloca esses dois gráficos, a parte de cima, né, vai mostrar que a parte de cima do gráfico, né, deixa eu ver se eu consigo mexer aqui o meu cursor aqui, né? Então você tem essa figura com dois gráficos, a parte de cima aqui, e a parte de baixo. Então a parte de cima está mostrando o quê? Tá? Que no eixo horizontal, no eixo vertical, você teria uma renda ganha pelo trabalhador, no eixo vertical, e no eixo horizontal, você teria a quantidade de horas que os trabalhadores dispõem. E aí vai para aquela tradicional, né, convencional, análise aqui, né, que se o trabalhador tivesse aqui nesse eixo horizontal, nesse ponto zero, ele estaria destinando todo as suas horas de trabalho para o lazer. No entanto, ele teria uma renda zero, se destinasse todo o seu trabalho para o lazer. E aí ele vai dizer o seguinte, né, vai mostrar o quê? Que o trabalhador ele faz um trade-off entre destinar suas horas de trabalho para o lazer e destinar para o trabalho. Então, se ele tiver, né, for racional em determinado momento, né, eu não quero trabalhar, vou destinar todas as minhas horas para lazer, ficaria nesse ponto zero aqui, e eu teria zero de renda. Mas ele pode, né, ir fazendo um trade-off entre destinar a sua quantidade de horas de trabalho disponível entre lazer e trabalho. Então, ele poderia sair do zero, do do zero, destinar 6 horas, né? Apenas 6 horas, né, para lazer, o restante para trabalho, etc. E iria fazendo essa distribuição. Essas curvas, né, que saem, né, do ponto zero, essas retas que saem do campo do ponto zero aqui, tá? Então, quando ele estaria destinando zero, quantidade de 0 horas para o trabalho, onde ele teria zero de renda, todas essas curvas que saem daqui são as suas restrições, né, orçamentárias. Né? Então, ele teria várias possibilidades. Né? Você tem a reta 1, a reta 2, a reta 3, tá? E aí você tem as correspondendo aí, tá vendo? As curvas de indiferença, né? Onde é que ele iria, né, encontrar um ponto de distribuição ótimo para fazer esse trade-off entre horas de trabalho destinada ao lazer e horas de trabalho destinada ao trabalho. Né? Então, seria naquele ponto, né, possivelmente, onde você tivesse uma curva de diferença lá no ponto C, mais elevada nessa curva de diferença.
No entanto, né, você tem aqui um aspecto que é o quê? Tá vendo? A gente está trabalhando com a questão do salário real, tá? Do salário real, que o trabalhador, da mesma forma que a empresa, ela leva em consideração para contratar o trabalhador o salário real, por isso que o salário real aqui, né, é, que é tratado aqui na macroeconomia, ele é uma categoria que vai ser utilizada em quase todas as análises, tá vendo? Em quase todas as análises, não, em quase todas as escolas que você, a gente for trabalhar, essa categoria salário real, ela está presente. Então, a gente viu que o salário real é um principal limitador o principal limitador do empresário para demandar trabalho. E aqui a gente tem o salário real, tá vendo? Em relação ao trabalhador, é o principal limitador das empresas para demandar trabalho. Aqui a gente tem o salário real e tem outra perspectiva, tem outro sentido para o trabalhador. Tá? Quanto maior for o salário real, né, mais é, comparado, né, com que ele vai aumentando, né, o seu nível de renda, mesmo mantendo-se inalterado o nível de preços, né, ele vai aumentar o seu poder de compra e ele vai ter o interesse em aumentar aumentar as horas de trabalho, as suas horas disponíveis para as horas de trabalho. Né? Então, você tem esse elemento aqui, né, da renda, né, que é determinado pelo salário real, porque aí é feita essa observação é o seguinte, né, que o que interessa para o trabalhador é o salário real, não é o salário nominal quanto ele ganha, porque ele está preocupado, ele vai tomar suas decisões conhecendo aquilo o que ele pode fazer com o seu salário, e não com aquilo que ele ganha, simplesmente porque se ele tem apenas o salário nominal, salário monetário, mas não sabe precisamente, né, de forma correta, o que ele pode fazer com aquilo, da mesma forma que o salário real está dizendo, né, que corresponde à quantidade de unidade de certo produto que ele pode adquirir. Então, vai, o salário real também vai ser um elemento importante o, para o ofertante, né, para o trabalhador tomar sua decisão. Então, se a renda for muito elevada, significa que ele vai destinando cada vez mais quantidade de trabalho, ou quantidade das suas horas disponíveis, né, para trabalho em detrimento do lazer. E se o salário real for menor, ele vai destinando cada vez mais quantidade de horas disponíveis para o lazer. Aí tem uma quantidade de observação muito longa, né? E quando vocês eu coloquei já o capítulo lá, que ele vai dizer o seguinte: se o trabalhador vê que salário real está aumentando muito, né? Significa que o salário real aumentando, né? Aumentando muito é a palavra que talvez não cabe, né? Mas quando o salário real está aumentando, isso significa que ele destina maiores horas, né, para o trabalho em comparação com o lazer, mas ao mesmo tempo ele vai observando que às vezes nem precisa tanto, é porque como o salário real vai aumentando, né, isso vai dando uma folga, né, para ele um pouco também ele está com uma quantidade melhor de horas para o lazer, porque o seu poder de compra, né, está ficando melhor, ele está lhe deixando mais confortável. Essas observações interessantes, elas são um pouco particulares e específicas, mas ele coloca duas observações desse um pouco longas, né, para mostrar que tem duas situações nas quais não é tão automático e mecânico, né, o fato de que quando o salário aumenta, o trabalhador vai diretamente diminuindo a sua quantidade de horas de lazer e aumentando a quantidade de horas de trabalho. Dado, né, por mostrando esse trade-off, essa relação entre horas para o lazer, horas para o trabalho, aí embaixo, né, vai ter a curva de oferta de trabalho, né, que no eixo vertical está o salário real e no eixo horizontal está a quantidade, né, de trabalho, quantidade de trabalho. Então,
ela é a curva, né, de oferta de trabalho, ela é positiva, né, porque cada vez que aumenta o salário real, os trabalhadores ofertam mais trabalho. Aqui você, um pouco já chegando no final aqui, a gente tem as três relações que a gente já viu, né? A da função de produção, que depende do estoque de capital e da mão de obra, do trabalho. A curva, a demanda por trabalho depende do salário real e a oferta de trabalho também depende do salário real. A condição de equilíbrio no mercado de trabalho é quando a oferta de trabalho se iguala à demanda de trabalho. Só voltando, né, para relembrar, né, a gente começou o quê? Né? Com a função de produção. A função de produção tá, foi mostrar que o que determina o produto é a quantidade de trabalho. Né? Aí, depois a gente passou o seguinte, e o que determina o emprego? O que determina o emprego? É a oferta e demanda de trabalho. E o equilíbrio no mercado de trabalho é quando iguala a oferta de trabalho e a demanda de trabalho. O equilíbrio do mercado de trabalho determina o produto. Né? A gente viu o seguinte, né, que o emprego determina o produto, quem determina o emprego é a oferta e demanda de trabalho. Então, é, o, o mercado de trabalho em equilíbrio determina o emprego, né, determina o produto, né, o emprego e o salário real. São variáveis endógenas, né, endógenas no modelo clássico. Né? São variáveis que são explicadas dentro, né, dentro do próprio modelo. Que o emprego é determinado pela oferta e demanda, né, e o salário. Né, a gente vai ver, não está vendo aqui especificamente, mas lá na frente, quando eu for ver o modelo de oferta agregada e demanda agregada, vai ver que a gente vai verificar os determinantes, né, do salário. Mas já fica implícito, né, que tanto o emprego, né, como o trabalho são explicados dentro, né, do próprio modelo. E aqui você, né, tem a teoria clássica, né, do produto e do emprego, né, o equilíbrio do mercado de trabalho, é, que só o que a gente viu aqui atrás, né, que o equilíbrio do mercado de trabalho determina o produto, e o equilíbrio do mercado de trabalho é quando a oferta de trabalho se iguala à demanda de trabalho. Aí a gente pode aqui fazer, não repetindo a mesma conversa, né? No eixo vertical você tem o salário real e no eixo horizontal você tem o emprego você tem a força de trabalho. E aí é o seguinte, né? A demanda depende do salário real, depende porque é um custo. Né? Então, a gente viu que essa linha vermelha é a produtividade marginal do trabalho, né? E que quanto menor a, o salário real, mais as empresas ofertam trabalho, mas só até um determinado ponto. Quando, e até o ponto, né, que o salário real se iguale à produtividade marginal. E, da mesma forma, né, o salário real é um determinante central da oferta de trabalho pelos trabalhadores, né, que, que é decorrente, né, do entendimento do trade-off entre destino de hora de trabalho para o lazer e destinos de hora de trabalho para o trabalho, né, para as atividades laborais. Né? E aí, quanto maior o nível de salário, mais trabalho vai ser ofertado. Considerando aquela qualificação que tem no livro, né, chega um momento que o trabalhador vai observar o seguinte: se está aumentando o meu salário real, significa que eu posso, podendo fazer uma análise aqui e verificar se isso está me possibilitando um conforto maior para poder destinar algumas horas de trabalho para o lazer, sem precisar necessariamente estar aumentando minhas horas para o trabalho. E aí você tem a determinação da produção, fecha o ciclo, né? E a oferta e demanda, né, do trabalho
determina aqui a produção, né? Você tem a renda, né? O produto, a renda no vertical e o emprego, né? No horizontal, né? E a gente voltou para a função de produção. Então, nós saímos da função de produção, viu que o que determina a produção é o emprego, aí, se é o emprego que determina a função de produção, vamos verificar o que, que determina o emprego. Qual é o mercado de trabalho, a oferta e demanda de trabalho. Verificou o que é que determina a demanda por trabalho, determina o que, é que determina a oferta de trabalho, sendo o salário real elemento central. Né? Então, visto isso, tá dando, volta que a oferta de trabalho e a demanda de trabalho por ser os determinantes do emprego, né, são eles, em última instância, que determinam o produto da economia. A parte, né, A de cima, né, ilustra a determinação do equilíbrio do mercado de trabalho ao nível do salário real, que iguala perfeitamente a oferta com a demanda de trabalho. O nível de equilíbrio do emprego resultante, né, é o N aqui. Então, isso aqui determinaria o equilíbrio no mercado de trabalho, né, corresponderia a um determinado nível de salário real, que iguala perfeitamente a oferta com a demanda de trabalho. O nível de equilíbrio do emprego resultante, né, esse nível de equilíbrio aqui, que é o N0, que você pode trazer para, né, o gráfico da parte de baixo, ele o nível, né, de equilíbrio de emprego resultante é o N0, né? Tanto no gráfico de cima como no de baixo. Uma vez determinado o nível de equilíbrio do emprego, achamos o nível de equilíbrio da produção, na curva de função de produção. E o que, que a gente pode comentar aqui? É que, como tem o pressuposto do pleno emprego, se você tem esse equilíbrio no mercado de trabalho, tem esse correspondente nível de emprego, né, N0, significa que é o nível de pleno emprego. Se você está no nível de pleno emprego, significa que você está no nível máximo de produção e no nível de equilíbrio, né, quando, né, se a gente voltar um pouco lá no início, quando a gente estava, está vendo quando as empresas, se a gente estivesse tratando da empresa individual, né, quando a empresa estaria maximizando o seu lucro. Mas aqui, como a gente está em nível agregado, né, a gente está falando de equilíbrio do mercado de trabalho correspondente a um determinado nível de produto, que a um dado, né, nível de salário real vai corresponder a um determinado nível de produção. A função de produção depende do nível de emprego, o nível de emprego depende da oferta e demanda de trabalho, que vai determinar, por consequente, o nível de emprego, e é o determinante do produto. Curva de oferta agregada clássica, aqui a gente está do lado da oferta, ao lado da oferta aqui é interessante que essa curva, ela essa curva dela é uma curva vertical, né? Porque é uma curva vertical porque variações, né, no nível de preço, né, não vai influenciar, não vai influenciar modificações na economia. Tá? Depois a gente vai ver isso, principalmente quando estiver lá no Keynes, que o Keynes começar a criticar, tá? Que isso aqui é um pressuposto, né, de que qual é o elemento central do modelo clássico, né, que aqui a gente está chegando no final, já pode dizer. Né? O determinante do produto central, que determina a modificação do produto, é o lado da oferta. Demanda não apita nada. Né? E aqui você tem, tá, essa situação, tá, onde a curva de oferta agregada clássica, ela é uma curva horizontal, porque, né, para níveis diferentes, né, de preço, níveis diferentes de preços, você tem ofertas, tá vendo? Diferentes de trabalho, tá? Devido à oferta de trabalho sendo determinada pelo salário real.
Então, como o salário real é o salário nominal dividido pelo preço, né? Então, para determinado nível de preço, né? Tendo como referência o salário real, para diferentes níveis de preço, você vai ter diferentes ofertas de trabalho, que vai corresponder a um determinado nível de produto, tá? Né? Ou seja, a moeda aí, o nível de preço, né, que você estaria, tá vendo? Nível de preço, a questão da demanda, questão de mudanças, né, no gasto do governo ou mudanças no nível de preços, não vai mudar o nível de preço. Essa é a conclusão fundamental. Né? Eu vou ler aqui a legenda, tá? Ele até expressa isso de forma mais detalhada, tá vendo? Mas aí para não alongar muito a gravação aqui, eu coloquei apenas o gráfico, né? E vou para expressar a conclusão do modelo clássico, né? Referente a essa questão da oferta agregada e demanda agregada, oferta agregada e demanda agregada, que o que é importante, tá vendo? O que muda alguma coisa é o lado da oferta. A curva de oferta agregada clássica vertical reflete o fato de que, para que haja equilíbrio no mercado de trabalho, valores mais altos do nível de preços exigem níveis proporcionalmente mais altos de salário monetário. O salário real, o emprego e, portanto, o produto são os mesmos em P1 e 2 P1. Então, o salário real, o emprego, né? Tanto o salário real como o emprego, tá vendo? Eles são os mesmos, né? Se você tiver no nível de preço aqui P1, quanto no dois P1. No nível de preços ainda maior, né? 3 aqui P1, o salário monetário aumenta para 3, né? W1. Mas, também nesse caso, o produto permanece inalterado em Y1. A curva de oferta agregada é vertical. Preços mais altos estimulam a produção apenas quando não acompanhados de salários monetários proporcionalmente mais altos. Somente se diminui o salário real. Todavia, em vistas das suposições que adotamos, o equilíbrio do mercado de trabalho exige que os salários monetários aumentem proporcionalmente aos preços, para manter o único salário real de equilíbrio a esse preço. Então, o que ele está dizendo aqui, né? Se por acaso, né, os preços, os preços vão aumentando, vai dizer o seguinte, está vendo que o salário real vai permanecendo o mesmo, né, porque você vai tendo aumento do salário monetário, do salário nominal. Isso vai fazer com que o salário real não aumente. Isso é polêmica por si só dentro da macroeconomia, mas verifique aí, está dentro essa pressuposição, esse pressuposto tá dentro do modelo, para resguardar a condição aqui de que a oferta não vai se modificar à medida que você muda o nível de preço. Então, essa é a conclusão principal. E aí, só para dizer o seguinte, né, se a oferta é o que muda, o produto, a demanda não muda, significa que quando a gente passar, né, já tem a próxima aula sobre a parte monetária, né, do modelo clássico, quando a gente for para outra corrente macroeconômica, aí a gente vai verificar que esses pressupostos eles não são utilizados, aí vai dar outra conotação, tá vendo? A curva de oferta agregada e de demanda agregada vão ter outro comportamento, porque a demanda vai ser considerada como um elemento que modifica o produto, aqui dentro, diferente do modelo clássico. Seria isso. Alguém quer fazer uma observação, por favor, só para ter mesmo sem poder já está aqui, tá vendo? Mas alguém pode fazer algum comentário, viu? Alguma questão?
Não, Você quer professor. fazer algum comentário? Então, eu vou desligar, eu vou deixar a atividade para vocês, né, para vocês fazerem durante a semana. Obrigado pela presença de vocês. Vocês querem falar alguma coisa que não seja da apresentação? Tranquilo, professor. Boa noite.